térmica relativamente pequena, comparada com um prédio grande. Porém, ambos são feitos de concreto. E se for o mesmo concreto, é o mesmo calor específico. Então, dois prédios distintos podem ter capacidades térmicas distintas, porém o calor específico do concreto é o mesmo. Só para ter uma noção, alguns anos atrás se desprendeu de uma grande geleira um iceberg do tamanho do estado de São Paulo. Porra é uma boa expressão. Tem gente que fala porra, né? Fala puta que pariu. E realmente, porra é uma boa expressão. Porque não é do tamanho do estádio do São Paulo, é do estado. Tem Paraná, São Paulo. O estado flutuante de gelo. O cara capta isso no satélite, fotografa, e uma questão começa a incomodar os navegadores. Até onde essa porcaria vai sair flutuando? Em quantos pedaços vai se partir? Que navios estão comprometidos? Que navios vão navegar nas águas por onde essa porcaria maluca vai começar a flutuar? Quanto tempo vai demorar para derreter? Pô, tu vê, né, cara? Se eu soubesse a capacidade térmica, eu sei qual é a temperatura da região, então, da geleira, eu sei que o gelo derrete a zero, eu consigo calcular o ΔT. Se eu soubesse a capacidade térmica desse iceberg, daria para matar charada. Porém, tu lembra como é que acha a capacidade térmica do corpo? Tu leva o corpo para o laboratório, joga calor e mede a variação de... Pois então, e como é que nós vamos lá na PQP instalar um sistema em cima desse iceberg para calcular? Não dá. Porém, tu pode abrir o teu refrigerador, pegar uma pedra idiota de gelo, que é um gelo muito parecido com o iceberg, com o mesmo calor específico, aí pela foto de satélite tu acha a massa, usasse o pedrinho de gelo lá do laboratório pequenininha para calcular o calor específico do gelo, está dividindo, passa, achou a capacidade térmica sem nunca ter encostado no mega iceberg. Por isso que a ciência é foda. Esse é o objetivo da física, da matemática, da química, é tentar achar uma maneira de achar uma solução que aparentemente é impossível de calcular. O cara vai dar um jeito de raciocinar e vamos resolver essa encrenca. Sim, claro que assim, ó, hoje, quando aconteceu isso, foi há pouco tempo atrás, a teoria já estava toda resolvida. Só estou dando um exemplo de aplicação. Tem já então, na verdade, galera, pessoas olhando as geleiras do mundo, detectando icebergs que se desprendem, calculando o tamanho e o calor específico e a capacidade térmica, fazendo os cálculos e alertando para os navios da região. Navios da região, cuidado que tem um iceberg assim, assim, assado, passando pela região. Certo? Olha que loucura. Bacana? Porque muitos navios, então, portanto, milhões e milhões de dólares já foram perdidos por causa desse iceberg. O famoso Titanic foi um navio inafundável que foi destruído por um iceberg, certo? E outra, tinha recebido mensagem de que tinha iceberg na área. Sério? O comandante, né? Toca a ficha, vamos lá, vamos bater o recorde mundial de travessia nessa região, vamos bater o recorde. Claro que ser mais rápido, etc e tal. O ser humano é tão doente, por exemplo, pode imaginar, a Rússia, por exemplo, ela tem campos petrolíferos que ficam no meio do gelo flutuante. Então tem que levar um navio lá para buscar o petróleo retirado. Então vamos construir um navio quebra-gelo. Um navio que tenha o bico dele bem grandão, na hora que o navio sobe na plataforma de gelo, com o peso ele quebra. Então navios quebra-gelos já são usados no mundo inteiro há muito tempo, porque senão as regiões onde a água fica congelada acabaria o comércio, né? E o comércio naval é muito importante para o mundo todo. Só para ter uma noção, chegou uma hora que a geleira era tão grande que o navio não ia conseguir subir em cima dela. Eles inventaram hélices poderosas, vira de ré o navio, ele começa a estraçalhar a geleira com as hélices, come a geleira, desvira e vai embora. É assustador, a tecnologia humana é absurda. Desse programinha que a gente viu, o amigo também viu ali, lá na TV a cabo, tem no YouTube também, tá? Tudo que tem na TV a cabo tem no YouTube, é só tu digitar o nome e tu vê um videozinho de graça no YouTube. Então tu pode botar lá no YouTube, né? Navio petroleiro russo. Já vai descobrir o que eu tô te falando. Agora o que mais me chocou, e só pra gente manter em mente, porque tá para cair no vestibular coisas dessa matéria, um navio desse tipo, quebra-gelo, movido a energia nuclear, ele abastece a cada 4 anos. Ele pode ficar 4 anos navegando sem parar em posto de gasolina. 4 anos depois ele vai lá, troca algumas toneladas nas pecinhas radioativas e pau, 4 anos de novo passeando. Ele usa plutônio ou césio, um material radioativo, certo? Quando tu usa diesel, olha o diesel, esse do caminhão, sabe qual é o consumo de um navio desse? 15 toneladas por hora. São 15 mil quilos de diesel a cada hora.
Ou seja, depois de um mês tem que parar e botar milhões de litros de diesel de novo dentro do navio. Tu imagina o tanque de combustível do navio desse? E quanto petróleo a menos tu leva, já que tu está levando um super tanque de combustível? Que loucura, né? E esses navios petroleiros por energia nuclear foram extintos porque houve uma época que a gente começou a ficar meio cabreiro com a energia nuclear, que atualmente se acha que é mais limpa que hidrelétrica. Hoje se considera que hidrelétrica fode mais o meio ambiente do que usina nuclear. O Greenpeace diz isso. Dá pra acreditar nisso? Tu vê, né, cara, como a gente tem que estudar melhor as coisas antes de tomar uma postura. Porque eu tô querendo o Greenpeace. Os caras que são os mais tarados pela natureza ali, galera que mais cuida da natureza. Hoje eles preferem uma usina nuclear do que uma usina hidrelétrica, e faz sentido da gente. E faz sentido. Pois é, mas tu sabe por que aconteceu o acidente no Japão? Burrice humana. Retardados que apertam botões nas horas erradas. Se fosse computador controlando, não tinha acontecido. É por isso que um dia nós seremos proibidos de dirigir, porque as máquinas dirigem muito melhor do que os seres humanos. Certo? Isso vai ser fato na tua velhice. Tu vai ser proibido de dirigir, porque ser humano na direção mata. Robô mata menos na direção. Então olha só. É massa, mas tu vai ter que pagar para dirigir numa pista fechada para não matar as pessoas. Futuramente vai acontecer isso, é meio lógico. Os filminhos mostram isso, filme de ficção, né? A galera acha que é filme de ficção, mas não, é filme que prevê o futuro. A galera que faz esses filmes são filósofos sobre a tecnologia. Já viram o Homem Bicentenário? Já. Vai acontecer, cara. Vai acontecer. Eu, robô, vai demorar um pouco mais, mas vai acontecer, não começa. Só pra gente finalizar, galerinha. Só pra gente finalizar. Olha só. Como é o nome disso? Calor específico. Isola numa. Surge essa ideia. Esse calor é chamado calor latente ou calor sensível? Calor sensível. Por que que é sensível? Porque temperatura tu sente. Mudança de temperatura tu não sente? Tu bota a mão, opa, esquentou. Como dá pra sentir, a gente chama de calor sensível. Faz sentido? Não me adianta tu fazer conta com essas aqui, com essa aqui toda hora, e se o cara te perguntar uma dessas duas, tu não conseguir fazer. Por isso que eu não gosto de contar o que macete, o calor sensível, sem antes contar a definição de capacidade térmica e de... Para tu matar todas as questões dessa área, faltaria um comentário. Comentar sobre o que é potência, galera. É uma ideia geral na física, usada na física A, na física B, na física C, na física D e na física E. Potência é como medir a velocidade com que se gasta energia. É só pegar energia gerada, transformada, gasta e dividir pelo tempo. Tzinho é tempo, tesão é temperatura. Tudo bem para vocês? Quando nós formos brincar em calorimetria, a energia é chamada quantidade de calor. Então cuidado, não vai pensar que essa fórmula é diferente dessa, elas são idênticas. E via de regra tu ganha só essa. Se no dia cair uma questão de calorimetria que envolva potência, tem que saber que essa energia pode ser representada pela letra Q, por causa da quantidade de calor. No sistema internacional, a energia é joule, tempo é... Então joule por segundo para homenagear o inventor da primeira máquina a vapor vendável no mundo, James Watt. É isso aí, a gente chama de Watt. Pode pronunciar de outra maneira, eu também não sei se é Watt ou Watt, não sei. O que quer dizer ali o C igual Czão? O Czão é capacidade térmica. Capacidade térmica. O Czinho é calor específico. Só vai ter no teu coração assim, ó, capacidade térmica, tá, lembrei, capacidade térmica. Só vai ser algo automático para ti se tu passar talvez meses ou anos trabalhando com isso. Eu fui pro vestibular sabendo calcular, mas era assim, pisando em ovos. No meu coração a coisa tava ainda com uma interrogação. Só tô te falando isso pra tu não achar que depois da aula tu já sai, capacidade térmica, já sei, já manjei. Não é assim. A aula é só um primeiro contato. O exercício, um após o outro, vários, é que pode te deixar fera na brincadeira. E o M ali embaixo quer dizer o quê? Massa. Ô galerinha, mudou alguma coisa? Não, é a mesma coisa, tá? É a mesma fórmula. Em algumas questões, o cara te fornece a potência do aparelho que está esquentando a brincadeira, por isso que tu precisa dessa fórmula antes de migrar para uma das outras. É delta T.
Aqui é ΔT. Delta tempo, variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. É isso mesmo. Eu já vou fazer exemplo, tá, galerinha? Eu fiz exemplo de que macete, um exemplozinho da dieta da água, lembra? Sim. Hoje eu vou fazer um exemplo que usa potência também para vocês familiarizarem. Mas antes eu quero te mostrar o filé da aula, para a gente já fazer os dois exemplos juntos. Imaginem que eu pego uma caixa de isopor, mas não é uma caixa de isopor qualquer não. É a caixa de isopor. O isolamento dela é tão perfeito que eu boto a cerveja gelada ali a menos 4 graus Celsius e 1 milhão de anos depois continua a menos 4 graus Celsius. É a caixa. Se tu botar café quente ali a 90 graus, 2 bilhões de anos depois ele está a 90 graus. Esta caixa existe para comprar no mercado e jamais existirá. Porque é impossível tu isolar completamente o calor. O calor é safadinho, ele dá um jeitinho de escapar, seja por Ctrl V ou por tu vê. Mas na mente do ser humano tudo é possível. Então um cara um dia pensou, imagina que exista esse recipiente. Ele vai ganhar o nome de adiabático. Adiabático. Então eu te pergunto, o que é o recipiente adiabático? Que não ganha nem perde calor. É perfeitamente isolado. Tranquilo até agora? Uma caixa de isopor, ela reduz a troca de calor, mas continua existindo a troca de calor, certo? Ela dá uma bloqueadinha. Nem no laboratório. Mas sabe, a solução é simples. A gente isola bem isoladão, e a quantidade que perder, a gente mede quanto perdeu e repõe ela. Então, vai ser, no laboratório eu consigo fazer algo que se comporte como adiabático, mesmo não sendo. Isso aqui é o interessante. Nunca vai existir um material adiabático. Nunca conseguiremos, sem milhares de quilômetros de isolantes térmicos, nós nunca conseguiremos produzir essa coisa. Ela é antinatural. Digamos, ela viola as leis da natureza. Sacou, garoto? É isso aí. Porém, a gente tem que manter a mente aberta. Vai que um filho da mãe... Fica à vontade. Beleza. Vai que um filho da mãe descobre uma maneira de violar, entre aspas, alguma lei que nós achávamos que era lei, e não é lei, tem uma forminha de matar essa charada, beleza? Por isso que a gente tem que manter a mente aberta, mas tecnicamente não há muitas possibilidades para isso acontecer. Mas já sabe o que é adiabático, é o que importa. Peguei aqui o corpo A, peguei aqui o corpo B, a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. Mesmo que não existisse líquido ou gás aqui, ou seja, não existiria nem convecção, nem combustão, só poderia existir irradiação. Mesmo assim eles vão entrar em equilíbrio térmico uma hora, né? Depois de um certo tempo, a temperatura final do A vai ficar igual à temperatura final do B. Eles entram em equilíbrio térmico, uma das primeiras palavrinhas que nós discutimos lá na primeira aula do ano. O que era equilíbrio térmico? É quando os corpos atingem a mesma temperatura. Agora pensa comigo. Esse cara perdeu o calor para aquele lá, né? Vamos supor que ele tenha perdido 1000 calorias. O que aconteceu com o corpo B? Recebeu quanto? Só porque o recipiente ou seja, não foi perdido nada para o ambiente. Então, peraí. Um cara recebeu calor, vou chamar de calor recebido. O outro cara perdeu calor, vou chamar de calor perdido. Se eu somar isso, dá quanto? Claro, né? Porque eu disse que um perdeu 1000, menos 1000. O outro ganhou 1000, mais 1000. 1000 mais menos 1000 dá... Se esse cara perdeu 20 calorias, esse cara joga na fórmula 0. Só que isso aqui, eu quero que tu concorde comigo, não é uma fórmula que dê para deduzir, é uma ideia. Tu concorda? É uma ideia que vem da conservação da energia. Claro! Por isso que isso aqui é chamado de princípio das trocas de calor e não aparece no formulário. Isso o aluno, na hora de fazer a conta, opa, encostou um cara quente no cara frio, tudo que um perdeu o outro ganha, calor recebido mais calor perdido igual a 0. O cara tem que raciocinar para achar isso aí. Qual é o exemplo mais clássico que existe para essa situação? Misturar água quente com água fria e determinar a temperatura de equilíbrio. É o mais clássico, não é o mais difícil. Então vamos fazer o primeiro aqui juntos. Peguei um recipiente adiabático. Juro, adiabático.
Joguei ali dentro 80 gramas de água a 70 graus Celsius. Junto nesse mesmo recipiente adiabático, eu acrescentei 20 gramas de água a 10 graus Celsius. Eu pergunto, depois do equilíbrio térmico, qual é a temperatura final? Essa questãozinha é muito legal, é importante que tu assimile ela, para que depois de algumas aulas eu possa misturar gelo e água e te perguntar qual é a temperatura final, só que aí o nível fica muito mais elevado. Ou ainda misturo vapor d'água com gelo e te pergunto qual é a temperatura final dessa encrenca. Putz, aí dá uma encrenca bonita de calcular. Hoje não, hoje é light. Vamos pegar água quente e vamos pegar água fria e vamos fazer um quimacete. Me ajuda aqui, quimacete na água quente. Q igual a N vezes C vezes delta T. Qual é a massa de água quente? Czinho d'água. É a definição de caloria, lembra? 1. Variação de temperatura. Final, eu não sei. Menos 70 a inicial. Tu concorda que eu não consigo continuar a conta? Porque eu não sei o calor que ela perdeu e nem sei a temperatura final. Então por aqui eu me ferrei. Vamos parar aqui. Quimacete na água fria. Me ajuda, por favor. 20 gramas. Czinho da água, 1. TF eu não sou adivinho, Menos 10. Não sei continuar. Mas nós sabemos que a água quente perde, a água fria ganha. Se eu for no princípio das trocas de calor, eu sei que o calor perdido mais o calor recebido dá... Quem é que perdeu mesmo? É o quente, vai do quente para o frio, né? TF menos 70. Quem é que recebeu? A água fria recebeu quanto? 20 que multiplica. Tu viu que vezes 1 ali eu já eliminei, né? Sim. Faz o chuveirinho para mim, por favor. 80 TF, 8 vezes 7, 56 com 2 zeros, beleza, galera? Certo? Mas parabéns, muito bom. 20 TF, 2 vezes 1, 2. Com 2 zeros, só 2 zeros, beleza, galerinha? Que ali sobrou 2 casas, tu vê como é delicado isso aí, né? Igual a 0. 20 TF com 80 TF. Vai ser gostosinho de terminar então. Menos 5.600, gastou mais 200 pilas. 5.800, que dívida, hein? Menos passa? Divide ambos os lados por 100, 58. Cara, o mais legal é quando tu faz um laboratório e dá certo, né, cara? Tu vai lá, a matemática previu que ia ser 58 a temperatura final, tu bota o termômetro, puta merda, 58. Cara, a matemática previu o futuro. Porra, que foda. E tu vê, essa é uma previsão boba, né? O mais legal é prever o que vai acontecer com o universo daqui a alguns milhões de anos, né? É muito mais desafiador. Por isso que eu sou tarado por física, bicho. Sou tarado, eu adoro física. 58. Ué, engraçado. 70 com 10 é 80, dividido por 2, 40. Por que não bateu bem no meio a 40? Por que ficou mais quente do que frio? Claro, eu botei muito mais água quente do que água fria. Aí vai ter que ficar mais próximo do 70. Se eu tivesse encontrado algo mais próximo do 10, eu teria certeza que eu errei. Por isso que é bom às vezes tu olhar para a resposta final e ixi, acho que tem alguma coisa errada, investigar. Outra dica. Quantas vezes mais massa? Vai variar 4 vezes menos de temperatura a água quente. Do 70 para o 58 variou quanto? 12. Baixou 12. Já que essa variou 4 vezes menos, aquela tem que variar 12 vezes 4, 48 tem que ter subido a temperatura. Realmente, 48. Tu vê, se o cara quiser, ele faz meio matematicamente, entendeu a coisa? Só que o que me adianta? É matemática, entendeu? Matemática. Mas não me adianta, eu quero que vocês sejam técnicos, que vocês consigam calcular o calor perdido, o calor recebido e usar o princípio da norma de calor para fazer ninja, mutante power plus. Porque vai que é uma questão discursiva na UFSC, entendeu? Para tu ganhar o ponto todo tem que ser bonitão assim, ó. Show de bola? Se eu trocar os dados, será que vai ficar muito ruim para ti? Não. Que vai, não vai nada. Faz aí, meu querido. 90 gramas de água a 80 graus Celsius com 10 gramas de água a 20 graus Celsius. Vai. O ideal, de repente, é tentar colar o mínimo do quadro, mas se travar, dá uma olhadinha pro quadro, é 5 minutos no máximo, meu querido. Vamos fechar com chave de ouro isso aí, cara.